Olá, eu sou a professora Daiane Chumadelo, sou habilitada na área de Ciências Biológicas, licenciatura e bacharel, e também na área de Geografia. Desenvolvo muitas ações além da sala de aula, como voluntariado para a melhoria de condição do ambiente, seja na sustentabilidade ou na educação ambiental. Então hoje venho compartilhar um pouquinho dessa experiência com vocês, visando algumas objetividades mais diretas, tanto na região aqui do município de Caçador e também, pensando a longo prazo, para situações e melhores condições de vida no planeta. Então, a educação ambiental, ela parte de uma realidade que ela vai impactar tanto a sociedade como a gente vive, a forma de governo, a organização de vida das pessoas, mas também ela vai ter um impacto direto na questão econômica, porque as condições de vida de um indivíduo faz com que ele desenvolva algumas atitudes, e essas atitudes, elas muitas vezes têm impacto direto no lugar onde vive. Então, a educação ambiental é uma consequência disso, são ações, são melhorias, são estratégias, são percepções de melhorar as condições do ambiente onde a gente vive e, obrigatoriamente, analisar com que essas consequências gerem menos impacto para a sociedade. Então, ter hábitos mais saudáveis e sustentáveis. Então, a gente parte deste princípio, que não é só a organização da sociedade, mas sim a estrutura econômica que aquelas pessoas também apresentam. E além da economia, obrigatoriamente está ligado a uma questão política, porque a estrutura política do município, do estado, a organização do país, ela também interfere nesse modo de vida. E tudo que interfere no modo de vida gera um impacto para o lugar onde você mora. Então, quer dizer que a educação ambiental, ela vai perpassar por esses âmbitos, por essas... A gente não pode relacionar só o meio ambiente, só a natureza, Partir do ponto, é só a árvorezinha lá que tem que cuidar. Não, eu tenho um entorno e eu tenho que fazer uma relação desse entorno, Então, além desses aspectos, a gente precisa também parar um pouquinho e analisar a realidade cultural daquela região, daquele município, porque às vezes essa percepção de valor, ela não acontece. E quando a gente não tem percepção de valor para o lugar onde a gente mora, qualquer coisa é inútil, é fútil, é desnecessário. Então a gente precisa, ter essa percepção de valor, a gente ter esse agregado a mais na cultura do indivíduo, para que ele valorize o entorno que ele more, para que ele entenda que as ações que ele realiza vai gerar um impacto positivo ou negativo na sociedade e também obrigatoriamente a sua relação ecológica com o meio onde vive, a sua questão de consciência, como que ele se põe perante a natureza, como ele se põe perante o ambiente onde ele vive e sobre as atitudes que ele realiza. Então, quando a gente fala de educação ambiental, é uma educação, é uma forma de transmitir esse conhecimento, é uma forma de perpassar por ações de sustentabilidade, de relação com o ambiente onde vive, mas também voltada para a formação de um cidadão, porque não é só a natureza, Então vai ser vários eixos que vão estar relacionados com a educação ambiental, seja a sua realidade social, como que essa sociedade está organizada. Querendo ou não, nós temos impacto direto na economia, Por isso que a sustentabilidade, ela entra muito forte nessa questão. Além da economia, a visão política do indivíduo, porque essa visão política vai interferir no seu cultural e logo na sua formação, ecológica. Então, essas realidades, elas vão norteando alguns fatores, Então, alguns fatores que podem gerar impacto mais a curto prazo e outros a longo prazo, dependendo de como que acontece essa ação na sociedade, O objetivo maior, tem muitas literaturas que diferenciam, os princípios e os objetivos da educação ambiental. Mas se a gente pensar em um dos fatores como primeiro, maior de todos, o conhecimento, e partindo desse conhecimento, a compreensão daquilo que vive, daquilo que se vive, logo você vai começar a perceber essas ações no dia a dia.
Então, eu acho que de todos os princípios, de todos os objetivos, a gente precisa elencar alguns e começar a colocar em prática nas nossas atividades diárias. Então, você conhecer é muito importante, porque a gente só valoriza aquilo que a gente conhece, né? Se falar, aconteceu isso lá não sei aonde, não sei, nunca nem vi, não sei como é que é a organização desse local, não sei como que é a política, não sei como que é a cultura, então não vai ter impacto na minha vida. Agora, a partir do momento que eu conheço aquele ambiente, que eu valorizo aquilo, que aquilo é importante para mim, a minha percepção de valor, ela muda. Dessa forma, então, né, quando a gente tem acesso a esse conhecimento, quando a gente compreende a quantidade que ele é importante para nós, o quão significativo ele é para a nossa vida, a nossa percepção de valor muda sobre esse tema, sobre esse conceito ou qualquer outro fator ambiental que a gente esteja falando. E o mais importante de todo esse processo é a gente se conhecer, né? A gente ter esse perfil dentro de nós, a gente parar alguns momentos do nosso dia, a gente buscar atitudes nossas que faz com que a gente tenha esse valor de pertencimento, que tenha essa valorização sobre as coisas ou sobre o lugar que a gente vive ou sobre o entorno, né, da nossa casa. Então, criar essa conexão com a gente mesmo, ela é muito importante, porque quando a gente não se conhece, a gente não sabe o que a gente gosta, o que a gente valoriza, o que a gente prioriza, o que a gente não gosta, o que nos decepciona, o que nos deixa triste, o que nos incomoda, o que nos angustia. Então, quando a gente consegue ter dentro de nós essas limitações bem divididas e bem separadas, a gente sabe onde quer chegar e a gente consegue trabalhar para melhorar essas condições. Então, o relacionamento com a gente mesmo, ele é muito importante porque ele vai ter um impacto direto na nossa percepção de valor. E essa percepção de valor é o que vai fazer com que as atitudes mudem, com que os hábitos mudem. E se as atitudes mudam, os hábitos mudam, logo o nosso comportamento vai mudar. E se o nosso comportamento com relação àquele meio também muda, as pessoas que estão ao nosso redor observam esse nosso comportamento e logo também começam a praticar ou começam a questionar. Por que será que ela está fazendo isso? Por que ele está desenvolvendo dessa forma? Né? O que atrai, o que incomoda nessas pessoas? Então, essa mudança de hábito, ela vai gerar um impacto no seu comportamento e esse comportamento é o que vai fazer diferença ali no lugar onde você vive e também, ao mesmo tempo, estimulando as pessoas que estão ao seu redor. Então, a gente tem a educação ambiental como vários eixos cognitivos, né? Se a gente for pensar, ela está totalmente relacionada às nossas condições de vida, né? A todos os fatores assim que relacionam a nossa vida. E de uma forma direta também nas ações que a gente realiza, nas atividades diárias, nas atividades profissionais, né? Eu não posso ser a professora Daiane lá da escola e ser outra professora, outra pessoa, né, em casa. Então, essa relação de valor, ela tem que ser mantida, né? O que eu acredito que é importante para mim como pessoa, eu vou aplicar na minha casa, eu quero perpassar esses valores para os meus filhos, eu quero que a comunidade veja essa ação diária, né? Porque senão não gera hábito. E o que não gera hábito não muda comportamento. E o que não muda comportamento é sinal que a gente não valoriza aquilo que não é importante para nós, né? Então, quando a gente traz algumas ações da educação ambiental na prática, a gente começa a plantar uma sementinha muito importante na sociedade, a sementinha da mudança, né? A sementinha que não interessa se é a longo prazo, mas que ele vai começar, né? De um jeito ou de outro ele vai começar, seja lá na sua casa, na separação dos resíduos, ou economizando a água, ou reaproveitando a água da chuva, ou economizando energia, com pequenos hábitos assim que a gente já sabe, né? Que tem acesso, quem tem acesso à informação, né? Hoje o acesso está muito fácil para nós. Mas o que falta para a gente colocar em prática? Eu sempre me pergunto isso, né? A gente sabe que tem que fazer. E por que não faz? Porque não tem valor aquilo para nós, né? Então a gente precisa, primeiro, né, ter um relacionamento interno muito bom, saber quais são as nossas percepções de valores, o que agrega na nossa vida, o que faz bem, o que a gente valoriza
e depois limitar o que incomoda, o que a gente não gosta, para que dentro desses padrões a gente consiga achar um elo e a partir desse momento colocar em prática pequenas coisinhas que vão fazer a diferença sim, tá? E o principal objetivo vai ser a manutenção, né, a manutenção dessas atitudes e ao mesmo tempo melhorando a qualidade de vida das pessoas, melhora a condição de vida delas. Porque se na minha rua eu faço a separação do resíduo e coloco lá na minha rua no horário certo, eu estou servindo de exemplo para aquele vizinho que não faz ainda. E quando eu converso com ele, quando eu tenho oportunidade de expor, eu tenho que falar para ele o quão isso é importante para mim, o quão impacto tem na minha vida, né? Então, quando a gente tem valor para aquilo, a gente precisa demonstrar. É um sentimento, né? A educação ambiental também não deixa de ser esse sentimento, esse valor de pertencimento para aquele local, para aquela região, colocando em prática todos esses eixos, né? Colocando o nosso padrão de sociedade, né? Exige um perfil, né, de todos os cidadãos, mas que a gente saiba filtrar aquilo que é realmente importante para nós e aquilo que realmente faz sentido, que gera impacto, né, que tem significado na nossa vida. E como que a gente vai fazer isso na prática, né? Como que a gente vai colocar a educação ambiental na prática? Então, eu costumo falar que na sala de aula eu desperto a curiosidade nos alunos, né? Eu acho que a parte mais legal é buscar esse engajamento deles. E sair da sala de aula é buscar algo que lhe agrada, né? Tirar alguns momentos com a família para apreciar uma região de montanha, para apreciar uma região de rio, a margem, né? O leito de um rio, para observar um ponto do nosso município ou da nossa região que você possa acompanhar o pôr do sol ou o nascer do sol, ao mesmo tempo, né? Fazer um acampamento para observar as estrelas. Então, usar desses recursos que a natureza já nos oferece para fazer cativação, né? Para acender um imãzinho ali, para dizer, opa, vai mudar, sabe? Alguma coisa vai acontecer que você vai entrar em êxtase ali com aquela sensação, com aquele momento e vai fazer com que você comece a dar valor para as coisas, né? Porque se a gente sabe que tem que separar os resíduos, se a gente sabe que tem que economizar água, se a gente sabe que tem que economizar energia, que a gente sabe que tem que cuidar dos recursos naturais, a gente sabe que tem que ter todo um cuidado e preparação lá para o solo. Então a pergunta que não quer calar, né? Por que a gente não faz isso? Por que a gente não executa isso na prática? Né? Então, eu acho que o melhor caminho para a gente percorrer é esse, é buscar essa cativação, é despertar um insight, opa, eu preciso cuidar, porque olha que lindo que isso é, olha o quão bom ele me faz, né? Eu me sinto melhor quando eu estou aqui, né? Ver que muda a condição do ambiente, né? O ar no meio da mata, ele fica mais geladinho, ele fica mais frio, né? A região de sombra, ela faz com que isso aconteça. A quantidade de oxigênio, ela vai ser maior na região de floresta, na região de mata. Então, que a gente, primeiro, né? Se dispõe a fazer isso, né? Tenha essa sensibilização e se perceba, né, no ambiente onde vive. Após esse momento, eu acho que é uma questão natural de cada um, né? De cada um buscar assim, o que mais lhe agrada e começar a praticar isso, né? Colocar em prática como que vai gerar esse impacto lá na minha casa, lá na minha rua, como é que eu vou fazer isso acontecer? Então, aqui no nosso município, a gente é muito privilegiado. A gente ainda tem muitos problemas, mas quando a gente compara com grandes metrópoles, a gente vê que nós temos ainda muitos privilégios e a gente sabe que a gente pode cuidar desses recursos naturais, né? Nós somos nós pertencemos a uma bacia hidrográfica, que é a bacia hidrográfica do Rio do Peixe, que tem diversas nascentes, que tem uma cobertura vegetal nessas nascentes ainda grande, né? Onde a margem do rio, nos ribeirinhos, ela está com uma cobertura legal, né? Eu tenho uma mata ciliar que está fazendo essa proteção. E aí a gente consegue perceber que eu tenho essa responsabilidade com esse ambiente, né? O que eu vou fazer para isso manter, para melhorar essas condições? Enquanto prefeitura, o que está sendo feito? Enquanto sociedade, o que está sendo feito? Mas enquanto cidadão, né? O que eu estou fazendo? Qual a minha contribuição para isso? E pensar também, né, gente? Porque nós temos que
colocar a nossa percepção de valor no meio. E vamos pensar, né, se eu estou falando do rio, qual a condição de saneamento básico do nosso município? Né? Será que os moradores, eles sabem o que é feito do tratamento do esgoto, do que sai da sua casa? É realizado um tratamento, tem tubulação. Então, os projetos, né, saneamento é o mínimo, é o básico, é uma qualidade de vida. Né? Eu preciso ele estar dentro de vários eixos que melhoram a qualidade de vida da pessoa, diminuindo a chance de ter doenças, né? E gerando um impacto melhor para a sociedade, quando existe esse tratamento. Santa Catarina está numa estatística, né, a nível de Brasil, que ele não é agradável, né? Não tem esse tratamento, ele não é efetivo nos nossos municípios. Caçador, ela inicia, né, com um processo agora de tratamento, de organização dessa tubulação para fazer a captação desse esgoto, para mais tarde, né, habilitar as estações de tratamento, né, com o projeto da empresa privada que faz essa terceirização, mas a nossa preocupação de cidadão, né, enquanto a nossa casa. Então, o que será que é feito com esse meu resíduo? Para onde que ele vai? Né? Será que quando a gente analisa um rio, quando a gente vai brincar num dia de sol, será que a gente tem a noção que esse rio ele deságua de outros municípios? E será que os outros municípios fazem o saneamento básico? Como que está acontecendo o saneamento desses municípios? E a nossa responsabilidade enquanto munícipe, sabendo que nós não temos e fazemos com que a nossa água deságue em outros municípios. Então quer dizer que é um curso, né? E ele vai acabando levando essas condições. Então, como que a gente vai fazer essa reflexão? Como que a gente vai fazer essa análise, né? Então, é aos poucos, né? É dando o primeiro passo, é tendo essa preocupação com o lugar onde a gente vive, né? É despertando nas pessoas esse cuidado, é cultivando, é transmitindo esse conhecimento também para as demais pessoas. E com o passar do tempo, essa mudança ela já vai ser tão significativa que ela já vai ter um valor para nós tão grande que as pessoas que estão ao nosso redor elas vão perceber esse brilho nos olhos no lugar onde a gente vive de valorização. Né? Então a gente gosta muito de tirar férias, de aproveitar a natureza, então a gente também tem que ter essa responsabilidade ambiental de proteção, de sustentabilidade, né? De ter essa noção de cuidado com o lugar onde vive. Então, que a nossa compreensão mude, né, que a gente tenha um discernimento dessa realidade e o quanto nós, né, seres humanos, estamos no topo da cadeia alimentar, temos tanta responsabilidade por todas as condições climáticas que vivemos atualmente. Então, costumo usar muito nas minhas aulas que a gente reclama várias vezes que nada de novo acontece na nossa vida, mas sempre é a mesma coisa. Mas geralmente a gente faz as mesmas atitudes sempre. Então, como que a gente quer que coisas novas, que coisas diferentes aconteçam se a gente faz sempre a mesma coisa? Então, que a gente comece com pequenos hábitos, com pequenas mudanças, mas que esses hábitos futuramente, né, a longo prazo, num processo de transformação cultural, econômica, ecológica, né? Pensando mais nessa relação do eu comigo mesmo, né? Eu com o lugar onde vivo, eu com as pessoas, né? Querendo ou não, todos esses eixos cognitivos vai trazer um desenvolvimento melhor, tanto para nós, quanto cidadão, quanto para a sociedade onde a gente vive.